Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura e nesse vídeo a gente vai continuar o nosso estudo no livro do Timothy Keller, Juízes para Você. Se você ainda não viu os nossos vídeos anteriores, dá uma olhadinha aqui na playlist do Integre Jovem aqui no canal da IBNU. O capítulo 10 é a continuação da história de Sansão e ele abrange os capítulos 14 e 15 do livro de Juízes na Bíblia. A história de Sansão é uma combinação muito louca de sexo, violência, morte e poder. No comecinho da história a gente fica achando que Sansão vai ser o personagem mais poderoso e extraordinário do livro de Juízes. Mas ao invés disso, ele se mostra infantil, egoísta, libidinoso, violento e impulsivo. E ainda assim, o Espírito de Deus age através da vida dele. Bom, como a gente viu no vídeo anterior, novamente Deus entregou Israel nas mãos dos seus inimigos, dessa vez os filisteus. No comecinho do capítulo 14, Sansão vê uma mulher filisteia e fala para os pais dele que ele quer se casar com ela. No vídeo anterior a gente viu que um anjo havia aparecido aos pais dele, profetizando que Sansão libertaria Israel da opressão dos filisteus. Mas ao invés de lutar contra os filisteus, Sansão quer se casar com a mulher filisteia. Os pais de Sansão chamam os filisteus de incircuncisos. A circuncisão era sinal de que a família tinha um relacionamento ou uma aliança pessoal com Deus. Não era uma questão de preconceito racial, mas é que o casamento com alguém fora da aliança com Deus era proibido. Os pais de Sansão perguntam se não tem outra mulher entre os parentes deles ou mesmo em Israel com quem ele possa se casar. O motivo dessa proibição está lá em Êxodo, capítulo 34, versículos 15 e 16. Deus determina que Israel não faça aliança com os habitantes da terra. Os habitantes da terra eram aqueles que não conheciam o Senhor. Isso porque ao se relacionar com esses outros povos, Israel corria o risco de se prostituir com os deuses deles. Então não era proibido casar com um estrangeiro, mas sim com alguém que não fizesse parte da aliança com Deus. A própria esposa de Moisés, por exemplo, apesar de estrangeira, fazia parte da aliança porque conhecia a aliança de Israel com Deus. Sansão ignora completamente o conselho dos pais e insiste em se casar com essa mulher filisteia simplesmente porque ela agrada aos olhos dele. Nessa história, a gente vê a nação de Israel retratada na vida de um único homem. Sansão é impulsivo e indócil. Impulsivo porque ele é controlado pelo que vê. Ele vê a mulher filisteia e em seguida ele quer a mulher para ele. E mais pra frente a gente vai ver a total falta de autocontrole sexual de Sansão. E ele é indócil porque ele ignora completamente os conselhos e a autoridade dos pais, sendo que no contexto social em que Sansão vivia, o chefe da família exercia o controle e era raríssimo que o filho contrariasse os desejos do pai. Então, a condição de Israel naquele momento era essa. Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor simplesmente porque parecia certo aos próprios olhos. E aqui cabe uma reflexão. Quando na sua vida é mais difícil não agir por impulso? Nesse ponto, Timothy Keller abre um parênteses para explicar por que a Bíblia ordena que os crentes não entrem em casamentos desiguais. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16, o apóstolo Paulo reitera seu apelo para que os crentes não se unam àqueles que não adoram o Deus verdadeiro. Isso porque essa união fragiliza a lealdade do crente a Deus. Uma leitura superficial e rápida talvez nos fizesse entender que o cônjuge não crente tentaria converter o crente. E alguns poderiam dizer, não, mas o meu noivo respeita totalmente a minha fé e nunca vai me impedir de praticá-la. No entanto, Paulo não está falando de religiões formais. O contexto dos textos de Paulo é a idolatria. É fazer com que coisas boas se tornem mais importantes do que Deus. O seu cônjuge não vai entender que Deus é a motivação de tudo que você faz. Como ele não compartilha a mesma fé que você vai tentar se adaptar à situação e Deus vai acabar ficando de lado. Existirá uma pressão diária, quase que invisível, para adorar outra coisa, o próprio cônjuge ou os ídolos que ele traz para o casamento, mesmo que ele não perceba. É como uma relação. De um lado, o cônjuge não crente. Do outro lado, Deus. E você no meio. Muitas vezes, para tentar agradar um, você vai acabar desagradando o outro. É muito importante destacar que esses ensinamentos de Paulo são para antes do casamento. Paulo diz que o cristão casado com o incrédulo não deve se divorciar, mas sim buscar a edificação de um bom casamento. Bom, com isso tudo a gente já viu que Sansão não vai ser o juiz que a gente esperava. É importante o fato de que Sansão encontra essa mulher filisteia com quem ele quer se casar no próprio território de Israel, ou seja, a ocupação dos filisteus no território de Israel era totalmente pacífica. Israel não resiste à escravidão nem clama para se ver livre da opressão. Essa rendição de Israel é bem mais profunda que as escravidões anteriores. Israel não tem consciência da escravidão. Eles adotaram completamente os valores, os padrões morais e os ídolos dos filisteus. Israel não tinha mais uma cultura baseada no serviço a Deus, eles estavam à beira da extinção, sendo completamente assimilados pela nação dos filisteus. E trazendo agora um pouco essa questão para a nossa realidade enquanto igreja. Timothy Keller diz que não existe coexistência harmoniosa entre a igreja e o mundo. Se não houver um conflito, é porque a igreja já se rendeu ao mundo. E ele vai mostrar 3 exemplos de esforços da igreja para evitar conflitos com o mundo, mas que na verdade significaram uma verdadeira rendição ao mundo. O primeiro exemplo é dos protestantes históricos da primeira metade do século XX.
Naquela época, a igreja acreditava que as pessoas mais modernas, por conta do uso da tecnologia avançada, não acreditariam mais em milagres nem no mundo sobrenatural. A Bíblia não era mais vista como uma revelação infalível de Deus, e sim como um livro de histórias antigas inspiradoras, porém contendo erros. Ser um cristão significava somente levar uma vida correta de misericórdia e justiça. Tudo isso para não entrar em conflito com aqueles que não acreditavam em milagres. O segundo exemplo são das igrejas que nós podemos chamar de liberais. São as igrejas que adotaram e promovem os conceitos populares da cultura moderna. Elas abraçaram éticas sexuais modernas, não aplicam a doutrina eclesiástica, ou seja, não confrontam o pecado de alguém, nem convidam a pessoa a um arrependimento verdadeiro. E elas não pregam a Cristo como o único meio de salvação. E ninguém jamais é avisado sobre o julgamento de Deus. Se assim como Jesus, eles pregassem castigo, decência moral e responsabilidade, haveria conflito. Então, eles afrouxaram as verdades bíblicas, tudo isso para serem aceitos pelas pessoas do mundo. O terceiro exemplo é das igrejas conservadoras. Elas se sentem superiores na visão da própria cultura e idolatram a bondade e a respeitabilidade. Para evitar conflito, elas deixam de pregar contra o racismo e a necessidade de justiça aos pobres. Elas idolatram um passado perfeito e dão tanta ênfase à vida em família que os solteiros, vivos e divorciados se sentem sem importância como cidadãos de segunda classe. É como se as pessoas com passado de pecado, por exemplo, não pudessem ser aceitas pela igreja. Se eles acolhessem as pessoas excluídas, assim como Jesus fez, haveria conflito. Na história de Israel dos tempos de Sansão, Deus decide impedir que o seu povo se torne indistinto culturalmente e acabe sendo extinto espiritualmente. E ele faz isso através de Sansão e apesar de Sansão. E como a gente vai ver nos próximos vídeos, houve muito conflito. E para terminar, uma última reflexão. Por que assimilar a cultura ao redor é tão atraente aos crentes e à igreja? Você sente essa pressão na sua vida? Como? Você se sente pressionado a deixar as coisas em que você acredita de lado para ser aceito por um grupo ou pela sociedade? Por hoje é só, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que vai se interessar por este assunto e comenta aqui embaixo. E se você quiser conhecer mais um pouquinho sobre o Ministério Integre Jovem ou conversar com a gente sobre os temas dos vídeos que a gente tem postado, o nosso contato vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Até a próxima!